Obrigada, Mônica, pela oração, a todos pelo envolvimento de amor e de ternura. E normalmente, quando a gente começa o bate-papo, e nós estamos lá no centro, né, tem aquela primeira parte que é do housekeeping que a gente fala, né, que é, assim, falando, dando os avisos, mas nesse caso todo mundo sabe onde é o banheiro, se tiver uma saída, acontecer qualquer coisa, a saída de emergência mais conhecida de cada um de vocês do que da gente. Então, a gente pode pular essa parte. Então, vou usar esse minutinho para, antes mesmo de começar o bate-papo, para dizer que é um recadinho. Lá onde alguns dos trabalhadores voluntariam, que chama Unity Church, que uma organização que trabalha com o pessoal que experiencia a situação de rua, eles estão precisando de calcinha de todos os tamanhos, shampoo, se puder, assim, o pequeno melhor, né? Ou se não, se for grande, a gente diminui em frasquinhos, e meia, tá? Então, fica aqui o recadinho dado. E aí, eu queria agradecer a Andréia por nos inspirar. A Andréia é muito disciplinada, então sempre antes dos bate-papos, ela nunca se esquece de referenciar, de fazer uma referência às culturas indígenas de cada um. Na verdade, a gente aprendeu isso com a cultura australiana, né? Que a gente apresentar um respeito àqueles que antes de nós moravam. Então, eu achei interessante da gente fazer. Tem a galera que nos escuta do Brasil, estamos aqui na Austrália, então eu gostaria de reintegrar o nosso respeito a esses ancestrais, a esses povos indígenas, que aqui nós chamamos de aborígenes, e aí no Brasil de povos indígenas mesmo, né? Que muito antes de nós estiveram aqui, então nós nos ligamos espiritualmente a eles com o máximo respeito, pedindo autorização para essa reunião. Obrigada, André. Espero não esquecer daqui para frente, que eu já esqueci algumas vezes de fazer essa observação. Para aquecer o bate-papo da noite de hoje, eu tinha passado uma pergunta, eu tinha dividido uma pergunta com os trabalhadores, que eu gostaria de refazer nesse momento, e, se possível, se pelo menos um ou duas das pessoas que estão assistindo puderem responder, seria bem legal, se não, fiquem à vontade, sem pressão, né? Mas a pergunta é a seguinte: se você pudesse mudar 3 coisas no mundo, quais seriam? Vou repetir. E daí vou dar 30 segundos para vocês pensarem. Se alguém, de novo, tiver se sentir à vontade, eu peço que partilhe, senão não tem importância a gente dar continuidade. Então, a pergunta é a seguinte: se você pudesse mudar 3 coisas no mundo, quais seriam? Pode pôr no chat. Pode pôr no chat, aí acho que alguém poderia me ajudar, se estiver no chat e alguém puder me ajudar, eu agradeço. Ou se alguém quiser falar também. Se alguém escrever no chat, eu posso ler para você, Karen. Obrigada, Paixão. Ou se quiser fazer uso do microfone, fiquem super à vontade. Eu queria que não existisse violência. Obrigada, Sabrina. Eu queria... Oi. Estou te ouvindo. Eu gostaria que não houvesse desigualdade, que todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades. Muito obrigada, Clara Regina. Marli falou aqui no chat que ela queria que não houvesse violência, abuso infantil e fome. Beleza. Super obrigada, pessoal. O que vocês falaram bate mais ou menos com o que os trabalhadores haviam partilhado alguns dias atrás. Então, vou falar para vocês e a não ser que eu
esteja equivocada, perdi alguma coisa, por favor, vocês podem completar. Mas eu acho que a listinha que eu tenho aqui engloba o que vocês falaram. Quando os trabalhadores fizeram a partilha, eu consegui dividir aquilo que eles falaram em 2 grupos. Então, um grupo que seria assim, aquilo que se quer extinguir, e o outro grupo, aquilo que se quer expandir. Então, de extinguir, as pessoas disseram fome, desigualdade social, preconceito, inveja, ciúme, vaidade, orgulho, violência e solidão. Essa foi a lista das coisas que as pessoas disseram que, se elas pudessem, elas mudariam no mundo. Elas extinguiriam, né? Terminariam. E aí, a outra lista que seria assim, o que as pessoas desejariam expandir. Na lista tem amor, cooperação, paz, estudo para todos, bondade, empatia, colocar sempre no lugar do outro, se colocar sempre no lugar do outro, fé, resignação e compaixão. O que eu achei interessante da pesquisa é que nem agora, no momento, e nem quando as pessoas me mandaram as respostas, a gente não encontrou nenhuma resposta que tivesse um caráter individualizado. Por exemplo, poderia ter tido alguém que disse, eu queria ficar rico. Eu mudaria a minha voz para eu poder saber cantar. Eu me permitiria tocar piano, ou, eu queria acabar com a pobreza da minha família. Eu ia dar casa para todo mundo da minha família. Na verdade, nós não encontramos essas respostas. As respostas que vocês deram agora e as respostas que eu recebi anteriormente eram respostas de ordem comunitária, de ordem humanitária, né? De forma globalizada, um bem globalizado. E aí, isso nos leva, ou pode nos ajudar a chegar à conclusão da essência humana, né? Que é uma essência boa, que é uma essência do bem. Aí eu fiquei pensando, engraçado, por que será que a realidade que nós vivemos, ou a percepção que nós temos do que é realidade, não traduz esses nossos desejos? Eu fiquei imaginando, se nós fizéssemos uma pesquisa de fato, ampla, né, que a gente pudesse contar como uma amostragem, eu acredito que, salve algumas novas observações, muito daquilo que ia ser dito, a gente ia conseguir encaixar nessas 2 listas. Então, eu pensei, então, por que será que a gente não... Por que a gente ainda tem a carência disso, né? Dessas coisas que foram ditas? Será que é porque eu estou equivocada e nós somos uma minoria? Quem pensa isso, quem deseja isso, faz parte de uma minoria? Ou será porque há um grupo de pessoas remando contrário? É possível, né? Quantos por cento será que discordariam? 25%, 30%, 50% iam discordar da gente, né? Antes da gente continuar concluindo juntos, fazendo esse raciocínio juntos, traçando fazendo essa interpretação, juntas eu vou convidar vocês para assistir um vídeo comigo. Então, eu vou partilhar a minha tela, e agora nós vamos todo mundo cruzar os dedos que isso daqui vai dar certo. Vamos lá, senão o Ricardo vai me socorrer, né, Ricardo? A gente combinou isso daí. Então, eu vou partilhar aqui. Aí vocês estão vendo, Tá todo mundo vendo uma tela inteira de um vídeo? Beleza. Então, agora... Obrigada, querido. Nós vamos assistir juntos. It looks like rain again today.
Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Sabe que eu fiquei emocionada quando eu vi esse vídeo, né? E eles colocam as crianças como copiando os nossos modelos, o que, de fato, é de grande responsabilidade para a gente. Mas, se nós formos pensar, nós nos influenciamos, isso não acontece só com as crianças. Vamos pensar assim, se a gente vai num jantar, e aí tem aqueles talheres do lado do prato, 3, 4 talheres, na minha casa só tem um. Quando eu chego lá, o que eu faço agora? Em geral, a gente não faz nada, e a gente dá uma olhadinha para o lado, que é para ver o que o outro vai fazer. Porque as nossas relações sociais, as nossas relações humanas, elas se pautam por esses modelos, né? Entre outras ocasiões, assim, que a gente entra num espaço, um trabalho novo que a gente chega, a gente não vai fazendo aquilo que a gente imagina que é, nós sempre damos uma observada, porque há no ser humano uma necessidade muito grande de pertencer. Então, a gente não quer dar fora, não é dar fora, porque você vai meio, né, agir de acordo com o que haja a maioria, para você não ficar muito em evidência, para passar despercebido, para você ter aquele sentimento de você pertence àquele espaço, àquelas pessoas, àquela comunidade, né? Então, isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque, de fato, a gente, não é só as crianças que nós influenciamos uns aos outros, né? E quando a gente tem aquela pergunta assim, se eu pudesse, o que eu mudaria? Acho que vale a reflexão, assim, que a gente pode, né? A gente, não é se pudesse, a gente pode mudar. Inspirada por esse vídeo, a gente se dá conta que pode mudar, né? E se nós formos pensar, algumas evoluções humanitárias, vamos falar assim, a libertação da escravatura. Vou colocar 2 pontos polêmicos aqui. Uma é a escravidão, não é a libertação da escravatura ou a escravidão, e a outra, por exemplo, o acesso feminino à máquina social, através do voto, por exemplo. Tenho certeza que nenhum de nós tem a ilusão de que a libertação da escravatura se deu na assinatura da princesa Isabel. Isso não é mais uma coisa que a gente imagina, não é verdade? Porque a gente sabe quantas centenas de anos de luta envolveram para culminar naquele ponto, para chegar àquele ponto de não se ter mais escolha, então assinar. O voto feminino também não dá para a gente achar, independente, não é uma questão política, não dá para a gente achar que foi obra de Getúlio Vargas, né? Que foi assim, não, só porque ele era bonzinho. De novo, quantas mulheres, quantas de nós, quantos dos nossos ancestrais, que a gente começou falando sobre isso, lutaram e contribuíram para a gente chegar até aqui, assumindo essa responsabilidade e acreditando que eles podiam fazer diferente. Então, a mudança, é um pouco batido isso, a gente até já falou aqui, né? Mas a mudança que a gente quer ver global, ela inicia local. Ela começa dentro de cada um de nós. Então, essas 2 situações sociais que eu comentei, né? Alguém estava desconfortável, alguém começou a repensar aquele assunto, e aí
então, trazer à tona novos raciocínios. Esse alguém não estava sozinho. Então, uma outra pessoa também pensou, de repente, eles eram um grupo, né? E, de repente, vários grupos estavam repensando aquele assunto, estavam ressignificando aquela questão. E juntos passa a ser quase um consciente ou inconsciente coletivo. Mas isso só é possível quando cada um de nós decide fazer parte disso, decide tomar parte e escolher entre ser plateia pacífica, né, que está assistindo tudo que está acontecendo, ser um ator coadjuvante ou ser um ator principal daquela história. Então, eu queria perguntar assim, quando a gente disse que a gente gostaria que a fome fosse extinta, que a desigualdade, que o preconceito, queria que cada um de nós perguntasse para si, nos últimos 3 meses, não vou falar no último mês, nem na última semana, nem no último dia, vamos deixar isso daqui mais para frente pensar. Nos últimos 3 meses, qual foi o compromisso que eu assumi? Qual foi a causa que eu abracei para diminuir essas questões que me incomodam? Para diminuir essas questões que eu disse que se eu pudesse eu acabava com elas? Então, individualmente, cada um de nós pode fazer essa reflexão. Que foi? Que causa que eu apoiei? Né? Que indivíduo que talvez eu alimentei? Olha, a desigualdade, vou dar um exemplo bem cotidiano nosso, porque só para fazer já fiz isso várias vezes, é possível que ainda faça, só me proponho uma reflexão sobre esse assunto, mas é bem comum, então eu acho legal de trazer, porque para a gente também entender que não é só o indivíduo, são as pequenas coisas, né? Para a gente conseguir fazer essa reflexão juntos. Se a gente vai numa loja grande, aí no Brasil a Renner, ou o Carrefour, aqui o Myers, o David Jones. A gente vai numa loja dessa, a gente vê lá o preço, a gente decide comprar alguma coisa, a gente vê, eu posso, não posso pagar, compro, não compro. Aí, ok, achei caro, achei barato, beleza. A gente faz o nosso julgamento e toma a nossa decisão. Quando a gente está comprando de um indivíduo, uma pessoa que faz um doce caseiro, ou que ela está vendendo na rua, ou que ela tem um armazenzinho pequeno, qual que é a prática comum do brasileiro? Eu tenho que colocar um parênteses, que isso não é tão comum aqui, né? A pechincha. Mas a gente não pechincha para os ricos. A gente não pechincha para os grandes. Mas a gente está numa barraquinha, a pessoa vende... Não, mas a pessoa falou que era 20, mas eu sei que eu posso pagar 15. É só, de novo, por favor, é só um exemplo para a gente trazer bem para perto. Não é uma crítica, e eu também já fiz e faço, enfim, né? Sem me dar conta disso daí. Aí, se a pessoa for com 10 conto a mais para casa dela, tanto melhor. Vai feliz da vida, não é verdade? Agora, aí a gente é a favor de acabar com a desigualdade social, mas nem sempre a gente consegue agir em favor de que ela realmente se extingua, porque a gente não conseguimos ou não pedimos por um desconto para alguém que já tem muito, mas a gente pede desconto para alguém que já tem pouco, não é? Ou às vezes a gente vai fazer alguma doação e a gente vai ficar medindo ali o quanto que é, não vou dar 2 a menos, vou dar 2 a mais, mas a gente é a favor de acabar com isso. Ou o preconceito. Também vou dar um exemplo meu. Uma vez a gente parou num lugar, só estava voando de um lugar para o outro, onde as mulheres usavam, cobriam totalmente o rosto, cobriam o corpo, né? E eu, dentro da minha ótica, da minha percepção, achei que aquilo ali era, nossa, que ato... sei lá, eu achava até que era machista, ou que aquilo era tão diferente da minha cultura, né? Que primeira coisa que eu fiz, julguei, porque a hora que a gente pensa, o julgamento está nele. Dificilmente a gente pensa uma coisa que não tem o julgamento, né? Que a gente faz um julgamento dentro do nosso conhecimento. E aí,
uma pessoa que estudava comigo falou, não, mas eu sou dessa cultura, eu uso porque eu quero. Eu tenho meus pontos, a minha religião, as coisas, a fé que eu professo. Então, às vezes a gente tem... Os nossos preconceitos também são balanceados pelos nossos valores, sem perceber. A gente é extremamente preconceito com uma coisa, mas pensa que nós somos com outras, porque já está dentro do nosso nível de tolerância. Então, quanto que essa reflexão do preconceito, né? Quantos exercícios realmente a gente faz? Quantas coisas a gente pensa das pessoas que o nosso pensamento vem antes da nossa vontade de não ter o preconceito e já fez. A importância de vigiar, né? Aí, do outro lado, quando a gente vai falar daquilo que é para expandir, então, nesse caso de expandir, é legal da gente lembrar do que nos aconselhou Santo Agostinho, né? Será que toda noite que a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente olha naquela listinha do amor, da cooperação, da paz, da bondade, da empatia, da fé, da resignação, da compaixão? A gente pensa, qual foi a minha contribuição hoje? Nesse caminho? Qual foi a semente que eu plantei? Qual foi o indivíduo que eu ajudei? Não é? E também muito longe daquele processo de culpa, daquela renovação que ela vai pelo martírio, que ela vai pela dor. Não, é pela reflexão de fazer ok, amanhã vai ser diferente. Hoje eu não tive paciência, mas amanhã vamos supor que alguém que tem criança pequena, né? Ou alguém que trabalha com um público que demanda paciência. Então, hoje eu não tive a paciência que eu desejava, mas amanhã eu vou acordar com ela. Mas amanhã eu prometo que eu não vou responder tal coisa. Amanhã eu prometo que eu vou sair para fora para tomar um ar antes de eu né? Dar uma resposta mal criada. Enfim, o bate-papo de hoje é para que a gente tenha a oportunidade de lembrar que não é se nós pudéssemos, nós podemos. E nós só vamos ver a transformação juntos dessa comunidade que a gente acha que todo mundo devia ter por direito, que nós queremos deixar para os nossos filhos, que nós queremos deixar para os nossos netos. A gente só vai ver ela desabrochar a hora que cada um de nós tiver feito o compromisso individual. Porque, de novo, nós vamos formar grupos e os grupos vão formar uma comunidade, vão formar um inconsciente coletivo e o consciente, não só o inconsciente, como o consciente coletivo, para proporcionar que o plano de amor que Deus tem para o planeta Terra realmente se estabeleça através da minha, da tua atitude, da atitude do meu companheiro, da nossa atitude juntos. Aí, isso também é uma coisa é um assunto que eu adoro, porque ele não tem nenhuma base ou nenhuma preferência religiosa. Porque pouco importa qual seja a fé que nós professamos, pouco importa, inclusive, se nós somos cristãos, porque existem irmãos nossos que não são cristãos e que desejam exatamente a mesma coisa, que têm a mesma ansiedade. Então, isso é uma coisa bonita de refletir, muito possível de acontecer, porque é um ponto de união entre nós. Ela não vai falar sobre dogma, ela não vai falar sobre autores, ela não vai falar sobre propagadores, não. Ela vai falar da base do Cristo vivo, independente de alguém que professe também esses pontos, não seja um seguidor necessariamente do Cristo, mas daquilo que ele nos ensinou. Então, que só vai nos unir. Contudo, como a fé que eu professo tem como base o Espiritismo, eu escolhi um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para ler, né? E para servir também de consolidação por esse nosso bate-papo. O capítulo 8, o versículo 18 do Evangelho. Eu peguei só um trechinho para não ficar cansativo, né? Que diz assim: nas nossas aflições, nas vossas aflições, porque é o Cristo falando, nas vossas aflições, voltai sempre os olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai,
curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Porque são as enfermidades da nossa alma que adoecem a nossa matéria. E as enfermidades da nossa alma estão ligadas com todos esses quesitos que a gente estava conversando anteriormente. Então, Jesus nos ensinou a pedir assim, a pedir pela cura, mas a pedir primeiro pela cura interior. E isso reforça a tese de que a mudança tem que começar dentro de cada um de nós. Clariana estava me lembrando que ela contou para uma amiga que achou isso legal, nem sempre, isso que eu vou fazer essa partilha, né? Que eu costumava dizer para eles, até hoje quando a gente conversa, que nem sempre aquilo que alcança o nosso intelectual, que a nossa mente consegue ver como certo, como indicado, está no nosso coração. Mas à medida que a gente se propõe a refletir, continua repetindo aquilo e pedindo a Deus, como nos ensinou essa oração, aquele desejo vai alcançar o nosso coração. Então, o que não pode nos faltar é fé e resiliência. Não pode desistir jamais. Como diz a música que a gente tanto gosta do Gil, né? Não pode desistir. A gente tem que caminhar com ela. A gente tem que crer num amanhã melhor. A gente tem que saber que a gente pode tudo, que leva o tempo, que, na verdade, não necessariamente está em nossas mãos, porque o tempo já é mais um acordo que a gente tem com Deus, com a espiritualidade. Então, é no tempo de Deus, como a gente costuma dizer. Mas há de acontecer, se a gente não desistir. Há de chegar. A gente só não pode nadar para morrer na praia. Nós temos que nadar para chegar do outro lado. Bom, agora eu queria também fazer um convite para vocês, que era como nessa nossa experiência online, nós pensamos como que a gente ia fazer em relação ao passe. Então, nós tivemos uma ideia da gente bater um papinho com vocês sobre o que é o passe, o autopasse, que já foi falado algumas vezes, né? Mas só para a gente relembrar juntos, porque o passe nada mais é que a transmissão, colocando nas palavras mais simples e que não esteja ligada a nenhuma religião, o passe é a transmissão de uma energia positiva. Não importa que você creia qual é, se ela vem de cá para lá, de lá para cá, de lateral, é a transmissão de uma energia abençoada, permitida por um poder superior e positiva. Então, uma vez que nós não temos a câmera, a salinha de passes, a gente faz aqui um convite, o Ricardo carinhosamente vai colocar uma musiquinha para nós, e nós vamos, para aqueles que quiserem fechar o olho, fiquem à vontade, se não quiser, não tem problema nenhum, nós vamos guardar um silêncio de 1, 2 minutinhos, para que vocês, cada um de nós, né, possam fazer o autopasse, ou seja, nos envolvermos com essa energia de amor, pensando naquelas pessoas que cuidam de nós, nos nossos mentores, nos nossos anjos da guarda, na espiritualidade de luz, para que através dessa conexão nós consigamos o suporte, o apoio de trazer mais rápido tudo aquilo que está na nossa consciência para o nosso coração. E do nosso coração vem a prática. E aí juntos a gente vai poder fazer essa transformação maravilhosa do planeta Terra. Então, Ricardo, é com você. Eu vou continuar só até a gente ter a musiquinha, vou continuar lembrando esse processo, mas depois eu também vou me silenciar para que cada um de nós possa se conectar individualmente.
Para as pessoas que preferem, podem fazer as orações tradicionais, um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazer a oração mentalmente. Muito obrigada, Senhor, por esses 2 minutos de conexão. Obrigada pelo amor que nos envolve, pela união. Obrigada pela reflexão que juntos pudemos realizar. Obrigada pelo dom da vida. Nós vamos agora fazer a oração final, inspirados no último bate-papo, que foi sobre a vida de São Francisco de Assis. Então, nós vamos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para todas as nossas ideias equivocadas que nós nascemos para uma vida nova, para um mundo novo. Que assim seja.